Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, fez uma rápida viagem a Taiwan no último dia 2 de agosto. E essa breve visita foi suficiente para despertar a fúria da China. O gigante asiático alega que Taiwan é uma parte inseparável de seu território, que a visita da autoridade americana é uma afronta e que dará respostas fortes para essa atitude. Mas o que há de tão grave em fazer uma visita diplomática a outro país? O que realmente está por trás dessas tensões tão acirradas? E o que levou a senadora americana ao centro dessa questão? A apreensão protagonizada pelas duas maiores potências do mundo nos últimos dias, causada pela viagem de Nancy Pelosi a Taiwan, expôs para o mundo um antigo e grave ponto de conflito entre Estados Unidos e China. Para entender melhor isso tudo, vamos dar uma olhadinha no passado. Durante a Guerra Civil Chinesa de 1949, disputada entre os nacionalistas do presidente Chiang Kai-shek e os comunistas, os nacionalistas foram derrotados e o presidente Chiang fugiu para a ilha de Taiwan. Como a ilha fazia parte da China, ali ele, o presidente, que havia sido eleito pela população, sediou um novo governo do país, com o nome de República da China, enquanto os comunistas passaram a governar a China continental da capital Pequim, sob o nome de República Popular da China. O país era governado por dois regimes diferentes, cada um sediado em um lugar, e isso durou um tempo. Por décadas, boa parte do mundo, incluindo os Estados Unidos, reconheceram a pequena ilha como sendo a verdadeira e única China, e o governo no continente era considerado rebelde. Mas na década de 70, os Estados Unidos e o mundo passaram a reconhecer a República Popular da China como a China oficial, e a pequena ilha como uma outra região. E assim tem sido até hoje. Fato é que, apesar da vontade explícita da China de recuperar Taiwan, isso nunca saiu do campo das ideias, por mais que ela tenha feito milhares de ameaças à ilha. Ilha essa que é essencial para o bom funcionamento da economia mundial e que conta com apoio americano para se defender no caso de um ataque chinês. Então, no meio desse cenário bem diferente que se transformou, o território que antes era apenas a China, agora, para manter boas relações com a China comunista, é fundamental não manter relações formais com Taiwan, demonstrando não apoiar sua independência. Para o governo da China, Taiwan é parte integrante do seu território, e até lá, sem sua autorização, é invadir o próprio território chinês. Seria como ir a Xangai ou a Chongqing com o governo chinês te proibindo de ir. Mas então, agora as coisas mudaram? Os Estados Unidos mudaram a postura de querer manter boas relações com a China. E por isso, Nancy Pelosi resolveu ir a Taiwan fazer uma visita cordial? É por isso que a presidente do Congresso americano, a terceira em ordem de importância no país, desembarcou essa semana em Taiwan, em meio a tantas ameaças de retaliação por parte da China? Por que não interessa mais aos Estados Unidos manter uma política de boa convivência com a China? Não foi nada disso. A congressista, assim como grande parte dos políticos democratas, se encontra com a popularidade muito baixa por causa dos péssimos resultados da gestão de Biden, e confrontar a China sempre rendeu, no mínimo, aumento de popularidade, e além da necessidade de salvar sua pele para conseguir a reeleição para Congresso no próximo dia 8 de novembro. Pelosi e seu marido compram, desde 2021, ações da fabricante de chips de semicondutores americana NVIDIA. Nesse mesmo período, Pelosi articula na Câmara um projeto de lei que prevê um subsídio maciço de 52 bilhões de dólares para incentivar a fabricação doméstica de chips nos Estados Unidos. Estima-se que o marido de Pelosi investiu entre 5 e 11 milhões de dólares em ações da NVIDIA, desde a articulação do projeto de lei, que irá beneficiar enormemente a NVIDIA. Quando esse projeto de lei se encaminhou para a votação em junho deste ano de 2022, a própria Pelosi comprou entre 1 milhão e 5 milhões de dólares a mais de ações da NVIDIA. Depois que essas informações chegaram ao conhecimento público, na semana passada, em 27 de julho, Pelosi vendeu cerca de 25 mil ações da NVIDIA para não ser acusada de enriquecimento ilícito por informação privilegiada. No entanto, com informação do banco de dados do Congresso americano, o casal pode ter ainda 65 milhões de dólares investidos em ações na NVIDIA. Além disso, Pelosi tem participação na empresa de semicondutores Micron no valor de $500 mil. A questão que se impõe aqui é: a relação entre Estados Unidos e China é uma política de governo ou uma política de Estado?
por que uma política de governo muda a cada 4 anos e está suscetível às instabilidades da política interna. Já uma política de Estado passa por cima de rixas políticas para focar no interesse nacional. Então, como membro do Congresso, que muda a cada 4 anos, e como alguém que não deveria ter sequer acesso às informações confidenciais que definem como deve ser a postura norte-americana com relação à China, Nancy Pelosi jamais deveria poder visitar uma nação com que os americanos têm uma relação tão delicada quanto Taiwan, principalmente por motivos pessoais ou eleitoreiros, e simplesmente desmanchar um trabalho que tem sido construído desde 1979. 1997 foi o último ano em que alguém do alto escalão do governo dos Estados Unidos visitou a ilha. São décadas de trabalho, seguindo as orientações diplomáticas e de assessores especialistas em geopolítica, que foram colocadas por causa da vontade de um membro do Congresso, inclusive com alguns pedidos do próprio chefe do executivo, Joe Biden, além de vários outros membros do governo, para que a viagem não fosse realizada. Foi uma visita tão descabida que o mundo inteiro duvidou se ela realmente iria lá. No momento em que a aeronave em que ela estava pousou, havia mais de 150 mil jornais e agências de informação assistindo ao vivo ela descer do avião, um tanto descrentes do que estava acontecendo. Se Biden era percebido como um líder fraco, não foi de grande ajuda a líder do Congresso, do mesmo partido que ele, o Democrata, com quem ela tem uma relação tão próxima, não tê-lo ouvido em se tratando de um assunto de tamanha sensibilidade e importância. Mas afinal, por que os Estados Unidos defendem Taiwan? Que importância tem Taiwan para a economia mundial? E como a China vai responder à viagem de Nancy Pelosi ao pedaço de ilha que eles consideram como parte integrante de seu país? Existem 2 repúblicas chinesas, mas para a China continental só existe uma China, e é esse o mote da sua posição política quanto a Taiwan. A ilha pertence ao governo de Pequim, e isso nunca vai mudar. Não importa o que aconteça, a reunificação é o destino de Taiwan. Essas palavras são ditas com frequência pelo governo chinês e são apoiadas por boa parte do mundo, incluindo os Estados Unidos. Mas você deve estar se perguntando agora, como os Estados Unidos apoiam essa política chinesa e ao mesmo tempo apoiam Taiwan, né? Ou que tipo de apoio a Taiwan é esse, que não reconhece o país como uma nação independente de forma oficial? Então, essa é a chamada ambiguidade estratégica, que o governo americano pratica há anos. De um lado, os Estados Unidos sempre foram o grande fiador de Taiwan, desde a metade do século passado. De outro, reconheceram em 1979 a República Popular da China como o único governo legítimo da China. Fizeram isso por fins econômicos, já que o grande país asiático é um parceiro comercial muito importante há tempos. Mas, ao mesmo tempo, os americanos sempre mantiveram as relações culturais, comerciais e quaisquer outras não oficiais com o povo de Taiwan, e isso sempre irritou muito o governo chinês. Existe, inclusive, uma lei norte-americana que garante que, em caso de invasão chinesa, o país deve enviar recursos militares como armamentos para a ilha, como uma salvaguarda de defesa. E essa lei surgiu ao mesmo tempo em que os americanos se aproximavam e aprofundavam suas relações comerciais com a China. É uma política bastante ambígua, com a qual os americanos sempre tentaram se dar bem com os 2 países, até onde fosse possível. Essa ambiguidade garantiu até hoje aos Estados Unidos que ele tirasse o máximo de proveito das relações econômicas com a China, evitando por muitas vezes não falar abertamente sobre qual seria sua postura no caso de uma tentativa de retomada de Taiwan pela China, já que a ilha ainda está sob sua proteção. Essa postura tem sido um pouco diferente nos últimos anos, em que o crescimento econômico chinês vem se aproximando do americano, e as ameaças à ilha de Taiwan voltaram a ser abertamente discutidas dentro da China. Um exemplo disso aconteceu em maio deste ano de 2022, quando o presidente americano Joe Biden garantiu que defenderia Taiwan militarmente se a China invadisse a ilha. Contudo, em termos práticos, nada mudou na relação entre as maiores potências mundiais. Apesar de a China ser o maior parceiro comercial americano e vice-versa, é comum que políticos dos Estados Unidos façam contundentes críticas ao regime chinês em vários assuntos, como direitos humanos e a política externa, e Nancy Pelosi é um ótimo exemplo disso. Já em 1991, Pelosi era deputada pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e, junto de outros 2 deputados, ela foi até a China em 1991.
e estendeu um cartaz na Praça da Paz Celestial, 2 anos depois do massacre, com os dizeres: aos que morreram pela democracia na China. Para quem não se lembra do evento, durante as repressões, um vídeo se tornou icônico por todo o mundo, a de um cidadão chinês desarmado tentando impedir a passagem de um tanque do exército do país. É impossível determinar quantas vítimas ocorreram no massacre da Praça da Paz Celestial, pois desde então, o governo chinês age como se nada tivesse acontecido no local. Portanto, esses números nunca foram divulgados. Mais uma vez buscando holofotes, Nancy Pelosi desembarcou em Taiwan e, enquanto ainda estava na ilha, em tese cuidando dos interesses do povo taiwanês, ela afirmou em um tweet: a visita de nossa delegação a Taiwan honra o compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar a vibrante democracia de Taiwan, e prosseguiu afirmando que a solidariedade dos Estados Unidos com os 23 milhões de habitantes de Taiwan é mais importante hoje do que nunca antes foi, em um momento que o mundo precisa decidir entre autocracia e democracia. Bom, que se pese o que divulgam os maiores e até os pequenos jornais e noticiários do mundo, não tem havido muita discussão acerca de democracia versus autocracia. E como afirma o corpo diplomático norte-americano na China, sem o apoio, mas com o respeito do presidente em exercício, não me parece possível poder fazer qualquer afirmação em nome do Estado americano. Um membro do Congresso representa o povo, um membro do Executivo representa a nação. É inegável que as chances de a China invadir o território de Taiwan são hoje bem maiores que há uma semana atrás. Mas o que de fato está impedindo o ataque chinês? É possível dizer que um escudo pode ser responsável por isso? A China é o mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Dessa forma, ela possui plenas condições de mobilizar milhões de soldados, sejam da ativa ou da reserva, caso entre em um conflito militar. Além disso, o gigante asiático é uma potência nuclear. Taiwan, por sua vez, tem uma população de apenas 23 milhões de pessoas. Suas forças armadas têm por volta de 170 mil soldados na ativa hoje e mais de 1 milhão de reservistas. Falando de artilharia, a China detém mais de 5 mil tanques contra 650 de Taiwan, 3 mil aviões militares contra pouco mais de 500 da ilha. O gigante asiático também possui 59 submarinos e Taiwan conta com apenas 4. Diante de todos esses números que favorecem com sobras a China, você pode se perguntar: como Taiwan ainda não foi invadida, né? Pois então, os Estados Unidos são provavelmente o grande responsável pela segurança bélica de Taiwan atualmente, graças aos salvaguardas de defesa que nós já comentamos. Mas por que exatamente esse tratado de defesa ainda existe? É só por uma questão estratégica para os Estados Unidos mostrarem que tem força em todo o mundo, ou existe algum outro motivo por trás? Existe. E é aqui que entra o famoso escudo de silício. Você pode pensar que é um escudo militar de artilharia antiaérea, como a Doma de Israel, mas não é nada disso. O escudo que protege Taiwan não é de força. Na verdade, ele é composto por coisas bem pequenas. O escudo de silício se refere aos semicondutores que Taiwan fabrica em larguíssima escala e tem silício como matéria-prima principal. Os semicondutores são peças fundamentais e imprescindíveis para muitos aparelhos elétricos e para todos os eletrônicos que usamos no dia a dia, como smartphones, computadores, videogames, aviões e até máquinas de lavar. Sem semicondutores, você certamente não estaria assistindo a esse vídeo. E o principal produtor mundial de chips semicondutores é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC, que detém 53% do fornecimento atual do mercado para empresas como Apple e Intel. A dependência mundial dos chips de Taiwan é tão grande que, caso a ilha fosse invadida, até a China sofreria os efeitos colaterais da ausência de semicondutores em um mundo cada vez mais conectado. Os Estados Unidos também são extremamente dependentes dos chips taiwaneses, e esse é um fator primordial para que o país norte-americano se empenhe tanto na defesa de Taiwan, uma vez que suas principais empresas dependem dos semicondutores para continuar operando. Mas mesmo diante do escudo de silício, a China não deixou de ameaçar retaliar Taiwan caso Nancy Pelosi fosse à ilha. Pelosi já foi e já voltou de Taiwan. Lá foi recebida por milhares de taiwaneses realmente animados com sua visita. No prédio mais alto de Taipei, capital de Taiwan, estava escrito que a ilha ama a senadora. E o que a China vai fazer diante disso?
佩洛西众议长如果赴台，将是对中国内政的粗暴干涉，严重损害中国主权和领土完整，肆意践踏一个中国原则，严重威胁台海和平稳定，严重破坏中美关系，导致非常严重的事态。Essa foi a declaração do porta-voz da China sobre a visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Para além dessa forte declaração, o governo chinês também prometeu que os militares não ficariam de braços cruzados caso a viagem se concretizasse. Mas o que a China vai fazer? Ou melhor, já deveria ter feito? Afinal, sob seu ponto de vista, uma cidadã do governo americano invadiu seu território, não? É claro que desde o primeiro momento até o fim da viagem de Pelosi foram elevadas as tensões, e parte disso aconteceu pela movimentação militar que a China realizou, com dezenas de tanques sendo vistos em cidades e praias chinesas, com o lançamento de peças de artilharia ao mar em exercícios militares em províncias próximas a Taiwan. E mesmo depois que Pelosi deixou o país, a China também anunciou extensos exercícios militares em regiões extremamente próximas a Taiwan, ao redor de toda a ilha. Taiwan acusou a China de, com esses exercícios militares, estar bloqueando de forma aérea e naval as saídas e entradas da ilha. E por isso, abriu negociações com o Japão e Filipinas em busca de rotas alternativas. Como sabemos, um bloqueio comercial a Taiwan seria desastroso para a economia global, justamente por causa do escudo do silício. Os Estados Unidos, por sua vez, responderam às ameaças recentes da China, dizendo que não existe razão para amplificar a situação e que não busca e nem quer uma crise. Buscando um confronto ou não, os movimentos militares chineses estão cada vez mais intensos e foram divulgadas fotos de caminhões militares que carregam mísseis balísticos nucleares sendo movidos dentro do território chinês. Taiwan colocou todo o seu exército em alerta para combate. Os exercícios militares chineses devem durar até o dia 7 de agosto e não se sabe o que vai acontecer depois. Mas essa não é a primeira vez que a China cerca Taiwan para exercícios militares. Isso já aconteceu em 1996, só que sem adentrarem as águas que pertencem a Taiwan. A China ameaçou tomar a pequena ilha, fez exercícios militares também no Estreito de Taiwan, mas os americanos fizeram o mesmo e os chineses deixaram o plano para lá. Contudo, agora o planejamento deixa a artilharia chinesa bem perto da costa da ilha, o que pode demonstrar que o governo chinês pode estar disposto a realmente fazer alguma coisa, já que de lá para cá, tanto o ditador quanto as condições econômicas e militares da China são bem diferentes. De qualquer forma, a China deu vários avisos. Mas qual será o aviso final? O último aviso chinês é um provérbio na Rússia que significa um aviso sem consequências reais. Esse provérbio surgiu na década de 50, durante a primeira crise entre China e Estados Unidos quanto à situação de taiwanesa. A Força Aérea Norte-Americana sobrevoava com frequência o Estreito de Taiwan, que a China considera parte de seu território. Esses voos aconteciam apesar dos avisos chineses para que eles não voltassem a acontecer, pois aquele era o aviso final, e se os Estados Unidos não parassem, enfrentariam consequências devastadoras. Foram reportados mais de 900 avisos finais da China à Força Aérea Americana na ocasião. E assim nasceu o provérbio russo, como menção ao último aviso que vem sempre antes de um próximo. Mas será que é seguro afirmar que a China nunca lançará essa ofensiva a Taiwan? Se isso ocorresse, o mundo todo sentiria o impacto, ainda mais do que o impacto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que afetou severamente o mercado de energia e de grãos do mundo. Estados Unidos e China são as duas maiores economias do planeta, e caso entrem em um conflito direto, o mundo inteiro certamente sofrerá consequências devastadoras que afetarão a vida de bilhões de pessoas, incluindo a sua. Pode-se prever desabastecimento de produtos industrializados e in natura, alta no preço das commodities, especialmente petróleo, minérios, instabilidade, inflação, recessão. Além de a certeza de que estará comprometida a fabricação de elevadores, sistemas de segurança, navios, despertadores, micro-ondas e milhares de outros produtos que são imprescindíveis para a sociedade atual, que dependem de semicondutores para o seu perfeito funcionamento. É melhor que o provérbio russo continue valendo e que a estabilidade mundial não se altere por causa de uma senadora que resolveu cuidar de seus próprios interesses no lugar menos aconselhável.
causando apreensão em todo o planeta. Quer saber como o Sri Lanka, um pequeno país asiático, literalmente declarou falência? Então assista o vídeo que está aparecendo agora na sua tela, que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!